Olá, seja bem-vindo a mais um ICEBcast. Esse ano nós celebramos 125 anos da ICEB no Brasil, a nossa querida denominação, que é uma denominação que nasceu e cresceu aqui nas nossas terras. São 125 anos não somente de história institucional, mas de muito evangelismo, discipulado, trabalho, cuidado e salvação durante todos esses 125 anos. Uma igreja que tem buscado e amado ao Senhor, não só entre as suas paredes, mas no mundo. E eu estou aqui, eu, pastor João Paulo, pastor da Segunda Cristã Evangélica de Anápolis, estou aqui com o pastor Luiz César, atual presidente da nossa denominação e pastor da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, e também com o pastor Eduardo Bittencourt, atual vice-presidente da nossa denominação e pastor da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Prazer, pastor. Uma alegria tê-los aqui. E pensando já nessa introdução, em toda essa história da ICEB, todo esse amor por Cristo que ela demonstra durante todos esses anos, eu queria fazer uma pergunta pessoal para vocês. Eu queria saber o que mais toca o coração de vocês quando vocês pensam na caminhada da ICEB até aqui. Também, uma caminhada linda, uma história linda. A ICEB olha para trás com muito orgulho, né? A gente olha com o coração cheio de alegria, aquilo que Deus fez, olhando lá a história do GRES, do ranking, a gente vê que Deus estava ali. Uma história linda, um presente lindo, uma igreja trabalhadora, séria, competente, bíblica, uma denominação que marca a presença onde ela está, que faz bem no local onde ela está, onde tem uma igreja da ICEB, ela faz bem. E uma igreja que tem futuro, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, juventude, crianças. Nós olhamos para frente com a expectativa muito boa de que Jesus vai nos encontrar com fidelidade, com as mãos no arado, né? Bem, Eu olho para a ICEB, pensar na ICEB é pensar naquilo que Judas diz, que quando Judas ele diz que a igreja ela é que a fé foi entregue aos santos uma vez por todas, uma parte dessa fé que foi entregue a todos os santos foi entregue para a ICEB. A ICEB tem uma parte no reino de Deus que ela conduz com alegria e disposição. pastor Eduardo. Pois é, eu estou na ICEB desde 2002, né? Foi quando eu vim para o CTCEB, não nasci na ICEB, mas vim para a ICEB, fui muito acolhido na ICEB. Quando eu penso na história da ICEB, e pessoalmente para mim, a ICEB representa acolhimento, amor, carinho, né? Dedicação pelas escrituras, é um caminhar junto, né? Eu não caminhei com os fundadores, como o pastor Luiz César aqui, estou brincando, pastor, o pastor é novo ainda, mas é muito bom, né? Ver para trás, olhar para trás e ver que na minha vida muitos pastores da ICEB foram referenciais de Deus na minha vida, os antigos presidentes, né? O pastor João, o pastor Abimael, o próprio pastor Luiz César já anteriormente. Então é muito bom poder participar de uma denominação, estar envolvido com uma denominação que tem na sua história homens, mulheres de Deus que não só ocuparam cargos de liderança denominacional e se tornaram referenciais para nós, mas como membros da igreja local. Poderia citar aqui vários nomes de pessoas, inclusive irmãos de igrejas, né, que foram instrumentos de Deus na minha vida, na minha formação durante o tempo que eu estive no seminário, nos estágios, nos finais de semana, em cada igreja, e que cooperaram, sem dúvida alguma, para a formação do caráter de Cristo na minha vida e para o pastor que eu sou hoje. Não que eu seja grande coisa como pastor, mas, sem dúvida alguma, tudo isso foi instrumento que Deus usou na minha vida, na minha formação como homem de Deus, como pastor, como marido. Então, louvo a Deus pela vida da ICEB, louvo a Deus pelos seus pioneiros, louvo a Deus pelos homens e mulheres que ainda hoje atuam na ICEB e que têm se dedicado para poder refletir Cristo e abençoar a vida de pessoas.
E é impressionante como essa fidelidade, né? O pastor Luiz César pensou a ICEB como um todo aqui na resposta dele, né? E pensando nesse amor, nessa parte que Deus nos entregou, né? Como reino de Deus, para trabalhar. O pastor Eduardo citou aqui todo o trabalho que vem sendo feito, né? Isso tudo demonstra a fidelidade de Deus, né? Eu falo como um pastor da atual geração, né? Formado há pouco tempo, são 6 anos de formado de ministério, que tenho os dois como referenciais para mim e que também consigo enxergar essa fidelidade de Deus em todas as coisas que foram feitas, né? Eu também passei por isso, por estágios, pelo CETESEB, né? Nasci, cresci aqui, é isso que eu digo quando as pessoas me perguntam, né? A ICEB é minha casa, né? A ICEB é meu lar. E tenho muita, muita alegria por perceber como Deus demonstra essa fidelidade em todos esses anos, com tantas pessoas diferentes, né? Com o pastor Luiz César, com o pastor Eduardo, comigo e com tantos outros pastores, irmãos, igrejas espalhadas pelo Brasil e agora pelo mundo, né? Porque nós estamos crescendo aí. E uma denominação que ela é relevante para o país. Quando nós pensamos, por exemplo, nas nossas casas, o seminário. O seminário já formou milhares de obreiros para a ICEB, para outras denominações. Ela é relevante. Se Jesus voltar hoje, a ICEB pode dizer que deixou uma marca no ministério pastoral, de educadoras e missionário da ICEB. A ICEB, ela tem uma presença no mundo editorial, ela tem uma editora que trabalha no mundo inteiro, ela hoje é referente, ela abençoa. Nós temos um braço social, que é o nosso Instituto Cristão Evangélico, que centenas de crianças, centenas de pessoas estão aí nas igrejas, nas cidades, na sociedade, como fruto de uma denominação histórica, séria, não é? Temos a MCE que envia, cuida de missionários, então nós temos tradição. Uma denominação que completa 125 anos, ela não está aí brincando, ela tem lastro. Igrejas que não são sérias não prevalecem. Então 125 anos é um atestado de que é uma igreja muito séria, muito honrada, muito firme, fiel às Escrituras, ela não perde nada da sua firmeza doutrinária. É interessante? O primeiro pastor cristão evangélico que eu ouvi, eu tinha 16 anos quando me converti, eu fui conduzido à Igreja Cristã Evangélica de Vila Redenção. E eu vi ali no púlpito pela primeira vez um pastor cristão evangélico, pastor Paulo Pinto, pregando sobre Pedro, Jesus lavando os pés de Pedro. Ali me deixou uma marca, um pregador arguto, uma palavra boa, séria, simples e séria. E todas as vezes que eu me lembro de pregação na ICEB, eu vou lá para o pastor Paulo Pinto, aquela pregação naquele domingo. E aquela é a tradição da ICEB, ela não muda, né? Ela não se vende, ela tem uma mensagem, ela tem uma teologia, ela tem princípios, ela tem confissão de fé. É isso que é a nossa denominação, que completa esse ano 125 anos. Ver a fidelidade das igrejas e a fidelidade de Cristo para conosco, né? Que tem nos preservado por mais de uma centena de anos, não é mesmo? Pensando nessa história, pensando nos pioneiros que foram valentes missionários, eu acho que eu posso chamá-los de valentes, né? Alguns desbravaram lugares que mal tinham estradas, podemos dizer assim. Que os irmãos entendem que o que a gente pode dizer para quem nos ouve hoje, de quais essas marcas que nós carregamos ainda hoje, como isso nos molda, como isso nos ensina como igreja até hoje? Eu acredito que, eu acho que uma das formas que nós temos aí de manter vivo o valor que os pioneiros tiveram é continuar amando a Cristo, pregando o Evangelho e vivendo uma fé resiliente que avança independente das dificuldades. Quando lemos um pouco da história da denominação, a gente vê a luta que esses missionários tiveram para pregar o Evangelho, para que igrejas fossem plantadas.
Hoje nós temos muito mais facilidade do que eles tiveram no início, mas ainda temos muitos desafios, muitas dificuldades, né? Temos igrejas pequenas, pastores que ganham pouco, e eu vejo um amor muito profundo no coração desses pastores em cada visita às regiões que às vezes nós temos a oportunidade de estar presente. A gente vê pastores que amam ao Senhor e mesmo diante de muitas lutas, muitos desafios familiares, eclesiásticos, até culturais da própria região, permanecem firmes, caminhando, trabalhando, evangelizando. Eu acho que a melhor forma que nós temos de lembrar com honra, respeito os nossos pioneiros e deixar com que o legado deles marque o nosso presente é continuar na trajetória que eles tiveram. Né, anunciando as Escrituras, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, plantando igreja e enfrentando os desafios com resiliência e por amor a Cristo. Não é que a gente louva as resiliências, ou o trabalho duro, ou as lutas, ou as dificuldades. Né? O nosso desafio simplesmente existem, né? Eles existem, né? E nós temos o desafio de olhar para isso e tentar transpor isso e ver como denominação, igrejas locais e regiões nós podemos ir enfrentando esses desafios. Sim. Mas a ideia é não desistir, continuar. Eu acho que essa para mim é a grande marca, né, que os nossos pioneiros deixam para nós, um amor profundo pelo evangelismo, por ver pessoas se convertendo, se rendendo a Cristo como Salvador. Não é a ideia de você manter uma empresa ou manter uma organização viva, mas tornar Cristo vivo no coração das pessoas, essa fé viva, pujante, né, essa espiritualidade contagiante, como o pastor Luiz César gosta de utilizar essa ideia, mas é isso mesmo, é Cristo sendo visto, visível, palpável na vida dos pastores, dos membros da igreja, de gente que foi transformada e tem o desejo de ver outros sendo transformados também por esse poder do Evangelho. Né? Ninguém faz o que eles fizeram se não acreditasse no poder do Evangelho e na necessidade dos homens de se render a Cristo para ter salvação e vida eterna. Me emociona quando eu penso na história da igreja paulistana, de Catalão, de Cristianópolis, igrejas centenárias, né? E que carregam uma história, né? Cristianópolis, por exemplo, a própria cidade nasceu de perseguição ao Evangelho de Cristo, e ali nós temos uma igreja centenária, uma ICEB, que é centenária. Uhum. E também, quando a gente lembra dos pioneiros, é muito fácil a gente lembrar daqueles que estão lá registrados, né? O Glass, o Rankin, Young. Mas nós temos um grupo aí que talvez nunca terá o seu nome nos livros, né? Centenas de presbíteros que carregaram igrejas e ainda carregam. Quantas vezes o pastor sai e são os presbíteros que carregam? Nós temos história de presbítero que daria um livro enorme, presbíteros no interior, nas capitais, diáconos, mulheres, jovens, né? Nós temos um trabalho leigo invejável. A ICEB tem uma geração de leigos, uma geração de presbíteros, diáconos, irmãs, irmãos, que fizeram parte, que sustentaram e ainda sustentam a nossa igreja. Eu queria cumprimentar nesses 125 anos esses amados, esses irmãos que Deus os abençoe, que ficam ali, que não têm os seus nomes muito escritos nas nossas histórias, nas nossas revistas, mas eles têm o nome ali no livro celeste, no pensamento de Deus. Onde realmente importa. E eles fazem diferença. A liderança leiga faz diferença. Veja que mulheres em ação, quanta diferença faz para nós, os homens, presbíteros, diáconos. Que seriam dos pastores sem essa liderança, esse grupo que Deus levantou e que a ICEB ama, valoriza e respeita muito. Né? O senhor mencionar dos meus estágios, eu conheci 3 histórias assim que marcaram a minha vida para sempre. Uma delas foi em Jussara, onde um presbítero já muito idoso, tanto que pouco tempo depois que eu saí do estágio, ele faleceu, ajudou e abençoou a igreja, a ICEB, na sua cidade por muitos anos e construiu com seus próprios recursos uma igreja numa pequena cidade satélite próxima a Jussara, e ali sustentava essa igreja com seus próprios recursos para que as pessoas pudessem ser evangelizadas ali, cuidadas ali.
e outras 2 no Pará, né? Uma delas até hoje, na verdade, em Comunidade dos Anjos, né? A missionária Adriana. Se você estiver ouvindo, Deus te abençoe, minha irmã, que persiste ali por tantos anos na evangelização daquela E uma comunidade. comunidade pequena que já tem mandado alunos para o CTCEB, Pro já tem seminário. pastores formados na ICEB. Inclusive é a nora do senhor, né? Minha colega de turma, a Débora, se formou junto conosco, é de Comunidade dos Anjos, né? E conheci também a Ilha de Mosqueiro, numa igreja que só tem 2 paredes, literalmente, né? Ela é aberta dos lados, bancos de madeira, não tem uma caixa de som, um fio elétrico, mas onde os irmãos ali na Ilha de Mosqueiro se reúnem aos domingos para cultuar e louvar. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, ali, da minha vida cristã. Foi parar ali para cultuar com aqueles irmãos e perceber que eles só estavam interessados em Cristo. Então a ICEB é o conjunto de tudo isso, né? Maravilhoso. A ICEB é o conjunto de pastores, presbíteros, leigos, É o seu povo, missionários, educadoras, professores, e que forma essa denominação tão... Gente, né? Igreja sem Cristo não é igreja. Igreja sem gente também não é igreja, né? Porque a igreja é o povo de Cristo reunido. É isso. Então, já fazendo uma pequena transição, né? Se alguém chegasse para vocês e perguntasse o que é a ICEB? O que nos define como igreja? O que vocês explicariam para uma pessoa que estivesse curiosa sobre isso? Eu diria, e é o que eu digo sempre, que a Igreja Cristã Evangélica é uma igreja muito sólida, com uma boa liderança, e ela sempre renova a sua liderança, ela cresce, ela chega no concílio, tem seus candidatos, ela não é acéfala, ela tem lideranças regionais, lideranças na igreja local, ela prepara, capacita a liderança. Ela é uma denominação que tem um projeto de crescimento para a igreja local, ela tem DNI, desenvolvimento natural da igreja, outros modelos, ela cresce, e ela tem um plano de expansão, não é? Uma denominação que não planta novas igrejas morre e adoece e morre, respectivamente. É preciso, então, e ela cresce, ela planta. Ela é uma denominação que cabe em qualquer lugar, ela é benquista, ela é bem vista, ela é sempre boa. Uma igreja cristã evangélica é sempre uma igreja a mais na cidade, ela é boa para a cidade, ela é boa no local onde ela está, ela faz bem às nossas famílias. Frequentar uma igreja cristã evangélica faz bem, faz a pessoa crescer espiritualmente. Ela tem seus desafios, tem suas lutas, tem suas crises, como uma família tem, mas ela faz bem. Ela é uma boa igreja, ela tem uma boa fama, ela tem uma boa trajetória, uma boa história, ela tem sonhos para o futuro. Eu vejo como uma denominação muito séria, muito bíblica. Ela é uma denominação que sai das suas paredes para abençoar outras denominações, missões. Ela colabora, ela coopera. Ela não prejudica outras denominações, ela soma. Onde tem uma igreja cristã evangélica, ela soma, ela abençoa, ela completa. É assim que eu vejo. Também onde é que eu assino embaixo? É a mesma coisa isso, aqui. né? É isso aqui, eu concordo com o pastor Luiz, né? A gente às vezes pode correr o risco de ficar olhando para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa igreja, para a nossa denominação, e a nossa tendência sempre é olhar para os pontos ruins, né? Para aquilo que é negativo. Para aquilo que é negativo. Que tem, né? Que tem. Que também faz parte. Simplesmente existe também. Mas isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa história. Nós somos pessoas caídas, salvos pela graça de um Deus maravilhoso, e estamos num processo de santificação, tanto nós, pessoalmente, como a nossa igreja e a nossa denominação. Mas o que eu acho lindo na ICEB é essa seriedade mesmo que o pastor Luiz acabou de falar. É uma denominação que tem concílios nacionais, concílios regionais, as nossas igrejas têm concílio, ela tem assembleia, quero dizer, lideranças coletivas, você aprova orçamento, você tem assembleia de prestação de contas, né? Você tem comissão fiscal, você tem conselhos espirituais nas igrejas locais, você tem uma denominação que se preocupa com a formação espiritual dos seus pastores, e não só com a formação espiritual, com a questão acadêmica inicial, o bacharel, mas também com uma educação continuada, passando por pós-graduação, mestrado, sonhando aí com doutorados em ministério. Você tem uma denominação que se importa com pessoas
em situação frágil, né? Temos o nosso instituto, nós temos a nossa editora que tem abençoado milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil. Então a ICEB é uma denominação muito séria, muito séria. Tem seus problemas, como o pastor Luiz falou, nos nossos desafios, como qualquer denominação tem, né? Mas é uma denominação realmente muito séria. Eu vejo as pessoas chegando na nossa igreja e chorando, se encantando, né? Dizendo: nossa, eu pensei que não existia mais igrejas sérias. E, para minha surpresa e alegria, eu estou vendo que existe. Como existe a Igreja de Brasília, existe a Central de São José dos Campos, existe a Segunda Cristã Evangélica de Anápolis, existe Igreja Cristã Evangélica espalhada no Brasil todo, de outras denominações, Sim. que também são sérias. E a gente louva a Deus porque, como o pastor Luiz falou, uma igreja da ICEB que é plantada tendo essas marcas é uma igreja séria que vale a pena congregar e participar. Eu conheço, a gente não está aqui para trabalhar esse assunto especificamente, mas eu conheço cidades do interior onde a ICEB existe como uma flor em meio a espinhos. Falsas igrejas existem, né? Isso também é uma realidade. E em uma cidade pequena, onde só havia falsas igrejas, uma cidade ou uma igreja que se preocupa com a palavra, que se preocupa em pregar o evangelho, em discipular pessoas. Então, a ICEB também tem esse papel. Uma denominação que não conta o número da população para aparecer ali. Né? Eu gosto dessa ideia, só complementando, é que a ICEB nós temos igrejas nas capitais, igrejas bem metropolitanas, bem urbanas, e que, de certa forma, cooperam financeiramente com a denominação, com o reino, mas nós temos igrejas que recebem. Nós temos igrejas lá na ponta, igrejas entre índios, entre ribeirinhos, entre quilombolas, e que recebem. Então a ICEB ela não tem um interesse de ter comunidades para que ela tenha recursos, né? Ela tem recursos e ela espalha, ela distribui. Tem interesse em ter recursos para a expansão do reino. Ela gosta de estar lá na ponta também. A ICEB ela gosta de estar lá na capital, mas ela gosta de estar lá entre os ribeirinhos. Isso faz uma denominação assim ser para todos, né? Ela é uma denominação que se encontra em concílios como uma única denominação e com um só propósito. Isso faz dela uma denominação linda e abençoadora, né? Glória a Deus. Quando a gente pensa nisso, né? O pastor Luiz César falou muito bem, né? Nós estamos nas capitais, estamos lá na frente, em pequenas comunidades, em lugares que há pouco tempo não tinha nem internet. Eu conheço comunidades onde há ICEB que há poucos anos não havia internet lá, chegou há pouco tempo. O que vocês enxergam como central hoje na espiritualidade da ICEB? Pensando assim, agora menos do que na instituição, onde nós vamos, aquilo que nós fazemos, mas na espiritualidade da ICEB. Então, eu acho que a pregação das Escrituras, ela tem que ser central sempre, né? Nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus está sendo muito negociada, negligenciada, e alguns estão tentando até atualizar ela. Mas eu acredito que a espiritualidade da ICEB ela precisa continuar centrada nas Escrituras, independente do tempo, independente da localização, da cultura, do ambiente, da situação que a pessoa esteja vivendo, né? Se nós nos desviarmos das Escrituras, nós não teremos igrejas saudáveis, não teremos ministério saudável, nós mesmos não estaremos saudáveis. Gosto muito de Paulo quando fala: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu acho que esse é o principal cuidado que a ICEB precisa continuar tendo, né? Nós somos uma igreja da palavra, temos uma editora, um seminário, nossos pastores são pastores que amam as Escrituras, procuram sempre estar se atualizando, se aperfeiçoando, estudando. Eu acredito que nós não podemos negligenciar a palavra. Numa época em que nós temos hoje inteligência artificial, em que nós temos muita transmissão, muita informação, muita coisa, a gente pode
correr o risco de abrir mão da fidelidade por atividade ou ceder a um pragmatismo puro e simples, em busca de algum tipo de resultado, negligenciando o tempo com Deus, a comunhão com o Senhor, a caminhada com Ele e o estudo profundo e dedicado das Escrituras. Amém. Né? Sem a palavra de Deus, né, toda uma estrutura ela vai ruir. Você pode ter o nome de denominação, mas deixou de ser igreja, deixou de ser um baluarte da verdade. Né? Nós Então, olhamos para as igrejas do Apocalipse, por exemplo, isso é uma verdade assim, clara, né? E quem vai contra essas igrejas é o próprio Deus. é o próprio Igrejas Deus. que abandonaram a palavra, é o próprio Deus que vai contra elas. Mas assim, né, não é só um abandono da palavra. Você tem a igreja de Éfeso, que é elogiada pela doutrina, é elogiada pela firmeza doutrinária, mas uma igreja que é condenada por Jesus por ter perdido o primeiro amor. Então, quando eu falo de não negligenciar a palavra, não é só não negligenciar a doutrina, Mas a vivência... né? É o culto público, a fidelidade na exposição, mas é o apego às escrituras no seu privado, na sua adoração privada, que deve refletir numa espiritualidade sadia, maneira pública, integral. na igreja local, para que esse amor pelo Senhor continue ardendo no coração e fazendo diferença fora. Inclusive, uma das possibilidades do primeiro amor ali, já pensando aqui em tudo que nós estamos falando, né, é o zelo evangelístico, né? Isso. Alguns comentaristas de Apocalipse vão trabalhar esse primeiro amor como zelo evangelístico. Então, nós temos uma doutrina concisa, coesa, bonita, mas ela não vira nada. É né? o conjunto, Não né? pode ser assim. É o né? conjunto. A palavra de fato é o guarda-chuva. Tudo que a igreja faz aqui, seus cultos, suas reuniões sociais, tudo é banhado pela palavra. A palavra é que norteia aquilo que a igreja faz. Se a igreja começa a fazer aquilo que não está na palavra, não tem muito sentido, não dura, né? Isso aí. É a palavra. Como alguém disse assim, aqui na igreja a gente precisa saber se tem capítulo e versículo. Se não tiver capítulo e versículo, a gente não faz. A ideia é essa, é a base. Onde é que a palavra está banhando tudo isso, né? O culto cristão, por exemplo. A palavra de Deus, ela norteia o culto. Ela tem os balizadores do culto, né? Os referenciais do culto cristão. Sim. Então, será que tudo que a gente faz é culto? Então, a palavra que vai dizer se é, se não é. Então, o estudo diligente da palavra, o zelo, a escola dominical, como a escola bíblica dominical ajuda a compreensão da palavra, tudo isso faz diferença. Mas pegando a frase espiritualidade contagiante, é que me vem à mente que espiritualidade contagiante é uma das 8 marcas das igrejas que mais cresce no mundo, lá do pessoal do Desenvolvimento Natural da Igreja, DNI, né? Uma pesquisa feita no mundo inteiro, há 25 anos atrás, se perguntou quais são as marcas das igrejas que mais crescem no mundo. Então nós temos lá liderança capacitadora, estruturas eficazes, espiritualidade contagiante, culto inspirativo, relacionamentos marcados por amor fraternal, ministérios orientados pelos dons, grupos pequenos e evangelização criativa. E espiritualidade contagiante faz parte. Nas igrejas que mais crescem no mundo, a fé é compartilhada, né? A palavra é pregada, aquilo vem para o coração, reverbera em forma de alegria espiritual. Se não tem palavra, não tem alegria espiritual, não tem espiritualidade contagiante. Pode ter fervor. As seitas são fervorosas. As seitas são fervorosas, tem seus encontros, pessoas saem pelas manhãs para falar da sua doutrina, mas a espiritualidade contagiante é a palavra de Deus coordenando. O que a Bíblia fala sobre essa fé viva? E é esse nosso norte. A ICEB é uma denominação bíblica. Por falar nisso, a nossa denominação, nesses 125 anos, está lançando a Bíblia comemorativa dos 125 anos. Olha aí, coisa está já na nossa editora, a editora é parceira disso. Nós vamos ter uma Bíblia com a logomarca dos 125 anos da ICEB. Ela vai ter um pequeno histórico da ICEB, a apresentação das casas, vai ter a Bíblia e lá no final os salmos e hinos. Então, logo estará à disposição dos irmãos a Bíblia comemorativa dos 125 anos. E não tem nada mais que represente a nossa denominação do que uma Bíblia, né? Então, logo chegar aí a
às mãos dos irmãos. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando de pregação, de Bíblia, do próprio DNI, né, do crescimento de igreja, e também fazer uma pequena propaganda do nosso seminário, que serve também já há quase 100 anos aqui na cidade de Anápolis, e que agora lançou um curso à distância, um curso EAD, que é híbrido. É uma bênção, um custo assim, não tem desse preço, não tem um seminário sério, bíblico como o nosso, que está cobrando tão pouco por um curso tão bom. Vale a pena você conhecer, tá bom? Quem quiser aprender com a ICEB sobre a Bíblia, vai aprender agora com o nosso seminário. Mesmo que não seja em qualquer lugar do Brasil. Pastor, isso. Né? Uma liderança capacitada. Pastor. Se alguém quer se capacitar, quer conhecer a Bíblia, quer ter um referencial, uma instituição que caminha há quase 100 anos, né? O CETESEB oferece isso para nós. Amém? A gente tem falado, né? Como acho que a gente está falando de passado, presente e futuro hoje, né? O nosso tema aqui. E eu acho que na nossa denominação é muito difícil separar tudo isso como se uma coisa não influenciasse a outra, né? Antes mesmo que eu perguntasse, os irmãos já revelaram muita coisa, né, sobre o que aconteceu e o que alegra-nos até hoje na ICEB, né? As suas casas, as suas instituições, né? O Instituto, a MCE, a editora, né? Que são bênçãos para nós, né? A própria estrutura que nós caminhamos, né? De uma liderança coletiva, né? Nacional, regional, local, é uma bênção para nós. Então, é simples enxergar o fato de que a ICEB é uma denominação histórica que tem buscado caminhar em fidelidade às Escrituras, né? A liderança da igreja é coletiva desde Atos, e nós temos caminhado assim até hoje. E nós somos, pastor João Paulo, nós somos uma igreja que tem uma confissão de fé. Uma confissão de fé feita por gente muito séria. Uma confissão de fé que passou pelo crivo dos concílios. E essa confissão de fé, ela nos une como denominação. A editora está debaixo da confissão de fé. O seminário, a nossa missão, o Instituto Cristão Evangélico, os pastores, os presbíteros. As igrejas muito bom, locais. Né? Nós não somos soltos. Nós temos uma confissão de fé muito, muito linda, 16 artigos, e que nos norteia. Né? Ela é parte da palavra do Senhor que nos norteia, nos ajuda e faz com que nós tenhamos unidade. Cada pastor cristão evangélico, ele pode sair de uma igreja e pastorear outra. Ele pode ter alguma diferença em algumas posições aqui ou ali, mas na confissão de fé não. Na confissão de fé nós somos um só corpo, um só grupo pastoral, um só seminário, uma só linha, e isso nos ajuda muito na nossa unidade, né? E é interessante frisar que talvez muita gente é acostumado assim, ouve-se muito da confissão de fé de Westminster, né? Que é a presbiteriana, talvez a confissão batista de Londres também, que é muito conhecida, são enormes, né? Confissão de fé, que são verdadeiros livros, né? E aí talvez alguém esteja nos assistindo pensando, poxa, mas uma confissão de fé tão sucinta assim? Sim, e é essa a questão, é justamente isso que nos une, né? Porque não falta nada de essencial na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé é essencial. Mas mesmo sendo assim sucinta, a nossa editora agora, só aproveitando, ela vai lançar uma revista com as 16 partes da nossa os 16 pontos da confissão de fé. Tá? Logo vai sair, esse ano deve sair uma revista que cada membro cristão evangélico precisa ter. Ali ele vai ter a confissão de fé explicada. Isso aí está já no prelo da nossa editora. E essa confissão de fé, mesmo ela sendo sucinta, mas sendo essencial, ela nos une, né, como o senhor falou. É interessante, porque em questões secundárias, muitos de nós divergimos. Dentro da ICEB, isso acontece. Entretanto, nós continuamos caminhando junto pelo reino de Deus. Amém. Coisa boa. Meus irmãos, só para a gente encerrar essa parte, pensando no nosso presente, vocês gostariam de falar de mais algum testemunho, algum movimento, iniciativa, realidades de hoje, da denominação hoje, que apontam para essa continuação da nossa obra?
Há algo que vocês gostariam de pontuar? Eu- Gostariam de pontuar sobre Há isso? algo que faz parte do nosso projeto, dessa gestão e da gestão passada, que é a plantação de novas igrejas. Se nós somos uma denominação relevante, se nós temos pastores bíblicos e relevantes, se nós temos um seminário capaz, competente, uma editora, se nós temos uma estrutura, se nós entendemos que a nossa denominação ela é séria, relevante para um lugar, por que não então não plantar novas igrejas? Por que não fazer essa igreja se estender para mais locais, né? Hoje nós já temos igrejas no mundo todo, mas quando visitamos as cidades, quantos lugares ainda nós temos para plantar novas igrejas? Eu sempre penso que plantar igreja é um desafio do pastor, da região, da denominação, mas dos presbíteros, dos diáconos, dos jovens, das mulheres. Nós podemos plantar igrejas em vários lugares, pequenas, Inclusive grandes. nas garagens das nas casas. garagens. Igrejas nasceram debaixo de árvores. Então, eu sonho com igrejas cristãs evangélicas sendo plantadas no Brasil e no mundo, pelo povo cristão evangélico, não necessariamente pelos pastores, por eles também, mas todo o povo cristão evangélico. Se nós cremos que isso é bom, se nós cremos que a nossa denominação ela tem 125 anos de uma linda história, se nós cremos que a denominação ela é relevante para um país, na prática, então, nós precisamos plantar essa igreja no país. Nós precisamos fazê-la crescer e ser a bênção que ela é para nós aqui, mais adiante. Isso é pensar de maneira evangélica, né? É. Porque se eu entendo que eu sou um pobre pecador miserável, que foi alcançado pela graça de Cristo, pelo Senhor de todo o universo, que se entregou na cruz, e a minha injustiça foi colocada sobre ele, e eu não falo disso, né? Talvez eu não tenha entendido essa mensagem na sua inteireza, ou eu ame essa mensagem na sua inteireza, porque se é só para mim? Se é só para mim, ou se eu tenho algum tipo de receio de falar disso, talvez eu não ame tanto assim. Se é bom, é preciso esse compartilhar, não é? Né? Lembro daqueles leprosos que foram no acampamento da Síria e viram alimento. Não é bom que a gente fique com isso só para nós. Não é bom ficar com a ICEB só para nós. Ela é uma boa igreja para mim, para minha família. Mas ela é uma boa igreja para muitas famílias. Ela pode estar em lugares que não estava. Por exemplo, estive na Ilha do Marajó, visitando a nossa igreja lá. E eu penso, que coisa boa, quantos anos essa ilha passou sem uma igreja cristã evangélica? E é tão bom ter uma igreja aqui, representando a ICEB, fazendo o trabalho de Deus com tanta seriedade. Onde nós plantamos uma igreja cristã evangélica, nós ficamos satisfeitos, porque nós entendemos que algo bom foi feito, algo relevante. Nós não plantamos uma igreja cristã evangélica e voltamos para casa achando que fizemos alguma coisa trivial. Quando nós plantamos uma igreja cristã evangélica, que inauguramos, amanhã a gente inaugura uma, nós vamos para casa com a convicção de que nós estamos cumprindo uma parte do propósito de Deus para a ICEB, para o reino de Deus aqui na Terra. Muito bom. Muito Pastor bom. Eduardo? Então, eu gosto muito de ver a cooperação de cada parte no avanço da ICEB. Entende? Agora mesmo, o mutirão que teve de todas as igrejas, todas as regiões, na construção da casa pastoral da igreja no Uruguai, né? E eu vejo várias igrejas se unindo também para outros projetos, o trabalho nos Estados Unidos, no apoio que várias igrejas deram para o começo daquele trabalho ali também. Então, eu fico encantado com esse olhar que vai além da sua própria igreja, né? De igrejas que olham para fora. Né? Eu tenho a alegria de ser pastor de uma igreja que tem tido esse privilégio de poder abençoar outras igrejas que estão plantando igrejas, que estão comprando terreno, que estão revitalizando a própria estrutura, de plantar uma igreja no Panamá. A gente está no Panamá, começamos esse trabalho, vai fazer 3 anos, e já temos quase 50 pessoas lá, né? Então, é a ICEB saindo, né, do Brasil, indo para os Estados Unidos, indo para o Uruguai, indo para a Venezuela, indo para o Panamá,
né? E igrejas que olham para esses projetos denominacionais e estão apoiando financeiramente seus obreiros, sustentando, que essa é a grande preocupação, é plantar a igreja sempre com muita consciência, apoiando também seus obreiros, né? Estendendo o braço, dando suporte ali que é necessário para que, de fato, os valores que a ICEB defende estejam presentes em cada uma dessas igrejas, em cada uma dessas regiões. Muito bom. Se Deus tem sido fiel no passado, Ele é fiel no presente. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro? Queria ouvir de vocês também as suas esperanças, as suas expectativas para a ICEB no futuro. Pastor Eduardo. Então, eu tenho tido a alegria de caminhar em 2 gestões aqui com o pastor Luiz e vejo o amor dele e o empenho do pastor Luiz em plantar a igreja e ter uma denominação séria, e é muito bom poder participar de uma liderança que ama de fato a ICEB, e eu vejo isso na vida do pastor Luiz, dos outros integrantes da mesa nacional também, né? E vejo com alegria o que Deus tem e pode ter para a nossa denominação. Eu acredito nessa máxima que o pastor Luiz tem trabalhado na ICEB, de que igrejas saudáveis plantam novas igrejas, e eu vejo isso acontecendo, e acredito que já tem sido feito um excelente trabalho nesse sentido. Mas uma coisa que eu entendo que a gente está caminhando e deve melhorar cada vez mais é nesse apoio aos pastores, aos trabalhos. Quando eu preguei na convenção espiritual da ICEB, eu falei de uma máxima também, de um axioma que o Ramesh Richard falou lá no Panamá, numa conferência para homens, para pastores, na verdade, que ele disse que a saúde do pastor determina a saúde da igreja, e uma igreja saudável impacta o mundo. É o que o pastor Luiz está falando, uma igreja saudável, ela vai impactar o mundo, ela vai plantar outras igrejas, ela vai ser relevante onde ela está, ela vai ser relevante para o mundo, seja plantando igrejas, enviando missionários, avançando com a obra, né? Então, uma preocupação que eu vejo que já existe e que deve ser cada vez mais aprimorada, esse cuidado, essa atenção com os nossos obreiros, com as nossas regiões, né? Vendo e analisando de perto a saúde espiritual dos nossos obreiros, a alegria em que eles estão desenvolvendo o seu ministério, a saúde espiritual dele, como está o relacionamento familiar do obreiro, como está a vida da liderança espiritual dessas igrejas. É a ICEB mais presente na vida das suas regiões, na vida dos seus pastores, para poder cuidar, amparar, dar direção, orientar, para que a gente tenha pastores e líderes alegres, saudáveis, que estão continuando crescendo no conhecimento das Escrituras, na vida com Deus, tendo um bom relacionamento familiar, porque isso tudo vai impactar diretamente na vida da igreja, e essa igreja impactada por um pastor saudável, por uma liderança saudável, vai, sem dúvida alguma, redundar numa denominação mais saudável, que planta mais igreja, que revitaliza as igrejas. E eu acho que a ICEB está nesse caminho e procura crescer cada vez mais nesse sentido. Nós já temos um DM, já temos um departamento ministerial, temos secretaria ministerial em cada região. Então a ICEB ela tem uma boa estrutura, ela tem uma boa organização, e acredito que a gente está caminhando para melhorar cada vez mais esse cuidado com os pastores, essa supervisão, né? E não é aquela supervisão que olha para julgar, é uma supervisão que olha para abençoar, para edificar, para cuidar, para mentorear. Todos nós precisamos fazer disso. Crescer, né? Isso. Nutrir. Eu, quando assumi o ministério, em 2005, quando eu terminei o seminário, eu tinha 22 anos. Eu casei com 20 anos, com 22 anos eu estava no seminário. Então, assim, eu tive mentores que eu sempre liguei, que sempre estavam comigo, né? Que toda hora que tinha alguma situação, eu disse, não, deixa eu ligar para esse pastor, deixa eu ligar para aquele pastor, deixa eu entender como é que funciona isso, o que é que eu deveria fazer agora nessa situação. Eu acho que nós temos muito que crescer, e a gente, como eu falei, a gente está caminhando para isso. Eu vejo esse movimento também acontecendo dentro da ICEB, e nós temos um privilégio tão grande, como eu falei no início aqui da nossa conversa, de termos grandes referenciais, não só lá atrás, mas gente boa de Deus, que está viva, está perto da gente, que a gente pode conversar
Coisa boa, cheguei mais cedo, fui almoçar com o pastor Luiz para conversar um pouco com ele, né? Temos o pastor João, o pastor Abimael, tanta gente boa, e não só desses pastores que já foram presidentes da denominação, mas gente como a gente que está do nosso lado, que caminha perto da gente. Eu acho que a gente precisa se expor mais, nesse sentido de aprender, de ouvir, de ir atrás de conselho, de aceitar conselho. Como eu preciso crescer mais ministerialmente. Eu não posso olhar para mim como pastor que tem 20 anos de ministério, 43 anos e falar, nossa, eu sou o pastor. Nada. Eu preciso crescer tanto. Né? Às vezes eu vou para um congresso aqui, outro congresso ali, participo de um seminário aqui, e se eu precisava ter ouvido isso 20 anos atrás, e eu estou ouvindo isso agora. Então a gente que está ouvindo e que está crescendo e que está aprendendo, a gente precisa, ao meu modo de ver, chegar perto de outros pastores que estão caminhando com as suas igrejas e animar esses colegas, encorajar. Se eu pudesse resumir tudo que o senhor falou, então, numa sentença simples, seria uma expectativa de que a ICEB mentorie cada vez mais os seus ministros e que os seus ministros tenham cada vez mais também humildade para buscarem ser essa mentoria, para isso serem aí. mentoriados. Eu vejo isso acontecendo, tá? Eu falo isso para o pastor Luiz, eu falo para os outros colegas, eu vejo isso acontecendo, mas eu acredito que a gente pode sempre mais. Isso não é uma crítica à gestão presente, eu faço parte dessa gestão, junto com o pastor, é uma análise que a gente faz da nossa própria vida. Você olha para a sua vida e fala, peraí, eu tenho que melhorar como marido nessa área, eu tenho que melhorar como pastor nessa área. E eu entendo que a gente precisa melhorar como denominação nesse aspecto de visitar mais as regiões, de caminhar mais próximo dos pastores, de conhecer a realidade que eles estão passando, ouvir as esposas, estar junto dos filhos, para até mesmo no momento em que a gente sentar como mesa executiva, como MEAN, ter uma visão geral da ICEB, da realidade que a ICEB está passando, né? E ver formas de atuar diretamente nesse cuidado, nessa mentoria, para que os nossos pastores estejam alegres, felizes, e isso, sem dúvida alguma, vai redundar em algo muito bom para as igrejas locais, para as nossas regiões e para a ICEB como um todo. O senhor falou sobre crítica, né? Mas a nossa casa é sempre assim, né? Para ser saudável, a gente tem que olhar para dentro da nossa própria casa também, né? A gente tem que saber onde a gente acerta, porque senão a gente entra num fatalismo, vitimismo, mas a gente tem que olhar também onde a gente erra para que a gente possa crescer, né? É aquela coisa, é a minha casa, eu posso falar dela. Então... A ICEB está em construção, né? Se a gente olhar a ICEB lá no início até agora, a gente vê que todo ano é uma construção. Nós alcançamos muito, mas sempre haverá... Nós somos uma denominação jovem, né, pastor? Assim, se a gente for olhar para outras denominações... Como denominação, da forma que estamos, é desde 1978, com a fusão das igrejas. Mas uma denominação como a nossa, ela tem muito que aprender. Muito a contribuir, mas muito a aprender. Eu lamento quando um pastor nosso não é afeito à leitura, quando ele não participa dos congressos, o seminário oferece tanto, né? Tão pertinho, às vezes gratuitos, quando ele não faz um seminário, quando ele não se aprimora, quando ele gasta muito tempo com as redes sociais, quando ele envereda para estudar assuntos que não tem a ver com o ministério pastoral, se torna especialista em algo que não é a Bíblia. De vez em quando um pastor se apresenta nas redes sociais como uma outra pessoa e não põe o título pastor, né, como se fosse menos. Eu tenho orgulho de eu sou pastor, eu presto meu serviço como pastor, eu sou pastor de igreja, o que eu ofereço é como pastor, eu sou um conselheiro pastoral, ministerial. Eu me entristeço quando um pastor mistura, quando ele quer ser as duas coisas e acaba não sendo bom em nenhuma das coisas. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Né? Exatamente. E eu acho que tem muita gente realmente esquecendo disso. O pastor precisa se aprimorar, os mais jovens. Se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria mais, eu leria mais, eu gostaria de ter gastado, eu gastaria mais tempo com os livros, com a própria Bíblia, com a teologia. E esse é o meu conselho para os pastores. Ainda dá tempo, né? Pastores preparados. A Bíblia diz que são merecedores de dobrados honorários os presbíteros, no caso o pastor aqui,
que se esmeram na palavra. A igreja vai reconhecer os pastores dedicados, elas reconhecem. Então, o pastor é o desafio. Quando alguém diz qual é o segredo do crescimento de uma igreja, ele começa com o pastor. Quando o pastor toma a iniciativa, quando ele entende que ele é o propulsor, que ele é o anjo do Senhor para aquela igreja, que ele é um instrumento de Deus, que ele tem a visão, ele conversa com outros pastores, ele se assessora com outros pastores de igrejas que estão crescendo, ele vai, é uma bênção. Falando para a igreja, eu digo para a igreja que os pastores são presentes de Deus para a igreja. Amém. Valorize o pastor, invista no seu crescimento, invista na sua formação, tanto no seu descanso como no seu aprimoramento, em cursos, né? A igreja tem que ajudar o pastor. Às vezes o pastor precisa da igreja para ajudá-lo nessa projeção espiritual. A igreja e o pastor formam esse conjunto que abençoa a ICEB, né? A ICEB, ela pode andar com o pastor até certo ponto, ela pode oferecer livros, seminários, mas se o pastor quiser mesmo crescer espiritualmente, é uma jornada dele com Deus, e ele tem na ICEB o apoio, mas ele precisa ir. Na ICEB nós temos pastores formados no mesmo seminário, com as mesmas oportunidades, mas uns avançam mais, com mais zelo, com mais força nas escrituras, na sua formação. Uma denominação precisa de gente assim, ela já é muito boa, dá gosto ver os nossos pastores, eu os parabenizo, mas eu os incentivo a continuarem estudando mais, crescendo mais, apoiando a denominação, e a denominação com o desafio de chegar lá perto dos pastores também e ajudar. Temos muito trabalho pela frente. Eu preparei aqui uma pergunta para nós encerrarmos a nossa conversa, e ela é a seguinte: se vocês pudessem falar diretamente com cada membro da ICEB, cada um deles, do mais novo ao mais velho, crianças, jovens, adultos, idosos, líderes, novos convertidos, que palavra pastoral vocês deixariam neste marco dos 125 anos? Que tipo de igreja vocês desejam que a ICEB continue sendo, ou que ela seja, para talvez, se Cristo não voltar, para mais 125 anos? Então, se eu pudesse dando aqui uma palavra pastoral para os nossos membros, colegas, pastores e para mim mesmo, continuar amando a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, olhando para Jesus com constrangimento, com aquele amor que impele, que motiva, que impulsiona a fazer mais, a ser mais, para a glória dele. Igrejas que não negociam jamais, em hipótese alguma, as Escrituras, que nós possamos amar a Deus, amando a sua palavra, crescendo no conhecimento da palavra, porque por meio dessas Escrituras nós vamos crescer espiritualmente, seremos estáveis, seremos viçosos, seremos frutíferos, abençoados e abençoadores. A nossa vida precisa fazer diferença no mundo, como sal da terra, como luz do mundo, para a glória de Deus. E isso não acontece a parte da devoção pessoal, a parte da vida comunitária da igreja, de uma membresia significativa, de exortações constantes por meio do ensino das Escrituras, através dos seus pastores, presbíteros, mestres. Não acontece também sem admoestação, sem exortação, que vem por meio da igreja local. Como a igreja local é importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa própria convicção de que de fato nós estamos na fé, pertencemos a Cristo, e que essa fé que nós afirmamos ter, ela de fato possa ser uma fé visível, uma fé compartilhada, uma fé que se expressa não somente pela pregação, mas também por ações que refletem o caráter de Cristo na vida da sua igreja. Então, minha palavra para cada membro da ICEB, para cada pastor, para mim mesmo, sempre, glorifique a Deus acima de tudo, procure agradar ao Senhor, conhecendo sua palavra para viver de acordo com as Escrituras, olhando para Jesus e vivendo constantemente em amor por Ele, constrangidos por esse amor, deixar de viver para si e viver para Ele, aceitando o ensino da palavra, o ensino da igreja, a admoestação dos irmãos, não deixando de congregar e impactando o mundo por uma espiritualidade contagiante, por meio de uma fé viva, que transborda de si para os outros. O fruto da árvore não é para ela, é para aqueles que estão
ao lado dela. Então, uma igreja frutífera é uma igreja que abençoa o mundo. E uma igreja frutífera é formada por crentes frutíferos que estão em Cristo, que permanecem em Cristo e que glorificam a Deus. Agora eu queria assinar embaixo, viu, Deus? Muito bom. Eu quero dizer para cada cristão evangélico, primeiro, parabéns por fazer parte de uma denominação simples, singela, mas uma denominação muito bonita, com uma bela história, cheia de lutas, cheia de crises, cheia de vicissitudes, de angústias, mas uma denominação que tem uma história linda, que tem no seu presente pastores comprometidos, presbíteros, diáconos, uma boa editora. Qual denominação pode se gabar de uma editora como a nossa? Um bom seminário, um bom braço social, que é o nosso Instituto Cristão Evangélico, que não está só aqui em Goiás, ele já está em outros lugares, ele está ampliando, né? Que bênção maravilhosa, uma missão séria, competente, que acompanha os missionários. Cristão evangélico, seja orgulhoso de fazer parte. Queira ser denominação. Nós estamos num mundo em que algumas pessoas não querem mais pertencer à igreja local, querem ser crentes soltos. Não é bíblico isso. A vida cristã é comunitária. A vida cristã depende dos demais. Como é que nós vamos exercer o ministério? Como é que nós vamos desenvolver os dons? Eu perguntei para alguém que não frequenta uma igreja, como é que você toma ceia? Você dá ceia para você mesmo? Como é que você efetua o batismo? Como é que você ministra os seus dons? Como é que você compartilha aquilo que Deus deu? Fazer parte de uma igreja local é algo bíblico maravilhoso. E uma denominação também. Nós não encontramos a palavra denominação na Bíblia, mas o conceito encontramos nos concílios, nas primeiras igrejas dirigidas pelos apóstolos e na história da igreja. Quando os reformadores, ali eles abriram mão ali da igreja dominante, e eles saíram, eles formaram denominações. Eles entenderam que debaixo da denominação eles têm objetivos comuns, têm tradição, têm história, têm alvos comuns. A denominação protege, abençoa e disciplina. Ela cuida. Então a denominação faz parte da história. Nesses 2000 anos de igreja, mais de 2000 anos, a denominação faz parte. A denominação, ela é um conjunto, ela se une para fazer melhor. Sem a denominação, nós seríamos soltos, nós não teríamos um conjunto de pastores, um conjunto de teologia, nós não teríamos objetivos comuns, nós não mandaríamos missionários em conjunto, nós não teríamos o Promiceb que está acontecendo agora lá no Uruguai, né? Todas as igrejas ajudando a nossa missão, não teríamos um seminário, não teríamos uma editora, não teríamos igrejas com a mesma formatação, nós mudaríamos de cidade, não teríamos um lugar para frequentar que nos desse o mesmo conforto espiritual que a nossa. Então faz parte, ame a sua denominação, sonhe com ela e ajude a denominação. Ela tem seus defeitos, vamos juntos construir, reconstruir, mas vamos transformar a denominação numa grande denominação, com milhares de igrejas, com pastores, né? Os nossos jovens, quando Deus chamar para o ministério, porque Deus vai chamar, venham para o CTCEB, o seminário da nossa denominação. Priorize, ame, ore pela denominação, seja uma bênção e seja abençoado nessa igreja que nós fazemos parte. Deus abençoe. Bem, pastor Luiz César, pastor Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês. Prazer, bom estar com vocês. João Paulo, Lara. Bom demais. Uma alegria ouvi-los, aprender com vocês e saio daqui hoje amando um pouco mais a ICEB, mais do que eu já amo. Quero encerrar dizendo que é uma alegria imensa perceber a fidelidade de Deus no passado, a graça dele no nosso presente e saber que nós podemos olhar com esperança para o nosso futuro. É verdade. Amém. E que Deus nos abençoe e continue nos conduzindo João Paulo. Nele e para a glória dele. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Bom Obrigado. demais. Obrigado, pessoal daqui que nos ajuda, que nos apoia, sempre nos abençoe. Obrigado, Deus gente. abençoe.